Vamos brindar! Felipe! Saúde, bebendo. Bebendo e subindo, né? Quero 5 erros de gravações. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está nos assistindo, o importante é que você nos assista. E hoje a gente vai falar sobre um assunto, eu aposto que você já ouviu isso em algum momento, nós aqui sempre ouvimos, né? Ai, mulher não gosta de política. A gente está em ano de eleição, né? 2022, ano de eleição, e eu quero provocar vocês a esse assunto, né? Mulher não gosta de política? Eu estou aqui com a Nara, advogada eleitoralista, uma das melhores do Brasil, né? Boa noite, boa tarde, bom dia, Nara. Nossa advogada que nos tira das enrascadas, porque feminivinho sem uma advogada criminal, gente, não dá. É ela que garante nosso réu primário. Nos impede de gastá-lo, e se a gente gastar, a gente já sabe para quem vai ligar. Tatiana, nossa historiadora preferida. Oi, gente, bora que bora. E eu que muita gente não acredita, mas eu sou historiadora, tá? Eu atuo nessa área, é a minha área preferida. Por favor, me respeita a minha história. Mas, gente, pode esse povo falar que a gente não gosta de política? Eu vou na casa da Tatiana, se ela não estiver na sala de aula, ela tá sempre ouvindo podcast de política, ela sabe o nome de todo mundo que foi eleito, ela sabe as tretas todas. Eu nunca vi uma pessoa que gosta tanto de política. Como dos candidatos, né? Ué, gente, é sobre isso. Eu sou filha de política, mãe, essa eu não gosto que conta, mas eu tô contando. Minha mãe já foi vereadora, já foi, né, não sei o quê, minha família toda de política. Nara, como é que é esse negócio? Fala aí pra gente. Olha, é um mito que a gente tem que desconstruir, na verdade, porque eu pesquiso política e mulheres ocupando a política. E não existe, olha bem, não existe esse embasamento científico para essa afirmação de que mulheres não se interessam ou se interessam menos. Então, essa é uma construção que a gente tem por cultura. Ai, mulheres não são políticas ou não gostam dessa área, mas isso não é uma verdade. É a história do público e do privado, né? A mulher no público, o homem... Ou a mulher no privado, o homem no público. Mas acho que era muito mais uma exclusão que acabou virando uma ideia de que a mulher não gosta. Porque a mulher não podia falar de nada. O espaço de poder é a política institucional. Ninguém nos quer lá. A mulher não podia decidir, não podia comentar de política. Quando alguém comentava de política, ela tinha que sair da sala. E aí isso foi virando algo... institucionalizado. Estrutural, né? Vamos dizer assim. A gente foi construindo. Eu penso assim, quando a gente fala, eu sempre gosto de fazer essa provocação e vou fazer aqui. Quando a gente fala assim, um homem público, pense, visualize um homem público. Geralmente, essa imagem que vai vir, então a imagética que a gente mobiliza, é um homem geralmente branco, geralmente de meia idade, geralmente engravatado, quer dizer, um homem público. Uhum. Quando a gente fala, pensa numa mulher pública, é muito comum a imagem que nós vamos mobilizar é de uma prostituta. Exatamente. Ou uma mulher profissional do sexo. Por quê? Porque por conta dessa divisão de público ou privado, acabou sendo relegado, sim, foi um alijamento, que as mulheres não tinham esse gene, né? Esse design genético de tratar de política, isso é um absurdo. No fundo, política é inerente de todo ser humano, de ser vive, escolhe, bom, isso é política. Vocês duas aí do direito é o justnaturalismo, né, gente? A gente não vive em comunidade, em coletividade, sem pensar a nossa existência, as relações, os conluios, né, os acordos que a gente faz se a gente vai viver com o outro, seja com uma pessoa, seja com um grupo de pessoas. E nós, mulheres, lidamos com isso dentro de casa, a gente faz política dentro de casa. Não vamos fazer no público? Não vamos fazer no espaço coletivo, né? A gente vai para a escola com os nossos filhos, é na igreja, né? É com as nossas vizinhas. Tem campo mais minado, né, do que a política, por exemplo, que a gente faz com o bairro onde a gente vive, né, o prédio, as mulheres que a gente convive. Nós estamos o tempo todo pensando nisso, né? Somos nós que lidamos, por exemplo, com um buraco, a rua esburacada para levar os nossos filhos na escola, a falta de estacionamento, a falta de vagas em creches, em a escolas. largura da calçada, quando a gente precisa atravessar a rua, quando a gente precisa andar pela calçada com os nossos filhos, né? A gente lida com esses problemas o tempo todo. Como a gente não vai pensar sobre isso? E né? puxando só esse gancho da provocação da Nara, que ela falou do homem público e da mulher pública, vamos fazer essa mesma provocação para o conceito de política, né? O que você entende enquanto política, né?
Será que a política é só algo institucional que está lá no Congresso, no Senado, nas instituições, né, brasileiras? Não, gente, política são relações de poder. São jogos das relações de poder na sociedade. Então, todo ser humano, ele é político. Eu sempre gosto de falar isso em sala de aula, dando aula mesmo para crianças. Eu sempre gosto, tem um exemplo que é clássico, acho que eu já citei aqui. 2 irmãos brigando, digamos que um quebra aquele vaso histórico que a mãe ganhou no casamento há 30 anos atrás, e os 2 irmãos jogando bola dentro de casa quebram o vaso, né? E de repente tem o gato, e os 2 irmãos sabem que se falar para a mãe vai dar BO, né? O que você faz? Você põe a culpa no gato. Isso, você acabou de fazer uma aliança política, meu querido, aos 8 anos, 9 anos de idade. Então, política é isso, são essas relações em que a gente está intermediando poderes e trocando poderes o tempo inteiro. Resolvendo conflitos. Exato. Né? Então, a gente não, mulher não gostar de política, os nossos corpos, só de estarem na exclusão, só esse debate aqui, já, dos nossos corpos serem excluídos do âmbito da política institucional, nós já estamos fazendo política. Mas, de novo, é uma construção, não é? De novo, a gente exatamente. Passa porque que criança ouviu falar que está fazendo política? Fora os seus alunos? Nenhuma. Porque quando a gente fala de As nossas. Mas quando a gente fala de política, a maior parte das pessoas... Política não se discute. Ah, não gosto de política. Como assim você não gosta de política? É a primeira coisa que eu faço com os meus alunos. Acabou, eu dou aula de ciência política, né? Eu falo, acabou essa história de eu não gosto de política. O valor da gasolina do seu carro. Político, meu amor. Não tem jeito. O valor da gasolina do seu carro, o preço do macarrão que você tá comprando. Eu tô adorando esses vídeos agora, né? Ontem eu e a Tati estávamos assistindo um vídeo de um amigo nosso, Vilen, beijo pra você. Né? Ele falou assim, gente, investimento aqui econômico, né? Comprei 1 litro de leite mês passado, comprei a 4, agora ele tá valendo 7, porque é só assim pra gente ficar rico, ganhar dinheiro. Investimento com 55% de lucro em menos de um mês. É só comprar a caixinha de leite e vender. Mas, Nara, a nossa proposta é pensar as mulheres na política goiana, né, nesse cenário de eleições agora de 2022. Na última eleição, que foi aí pro pleito municipal, eu estava super empolgada porque eu vi muitas mulheres se candidatando. E eu fiquei muito decepcionada com o resultado das eleições, né? A gente tem aí mulheres muito que têm uma visibilidade muito grande, que tem uma história com a cidade de Goiânia, né, com o nosso estado, né? A gente tem a Adriana Corsi, a gente tem a Ava Santiago, a gente tem, que embora não seja goiana, mas ela, né, vestiu a camisa, tem um amor muito grande, conheço desde adolescente aqui em Goiás e tal. A gente tem mulheres que estão aqui enraizadas mesmo no cenário político goiano. Mas na hora do voto, a gente parece que tem ainda uma resistência muito grande. Como é que tá esse cenário agora? Ai, eu curti que você falou muitas palavras que minha cabeça assim, ó, borbulhou. Eu vou começar de um conceito que é de uma professora daqui de Goiás, a professora Luciana de Oliveira Dias, e ela fala sobre o enraizamento. Você usou essa palavra, enraizamento na política de mulheres. Então a gente tem mulheres que já tradicionalmente nós conhecemos, nós vemos o nome, nós sabemos a plataforma, e não exatamente, não todas foram eleitas. Então nem todas foram eleitas. Então o que aconteceu com esse enraizamento? A professora Luciana de Oliveira Dias, ela é antropóloga aqui da UFG, uma intelectual excepcional, brilhante realmente, e eu gosto sempre de conversar e trazer esse conceito dela. Por quê? Porque na política, como tudo, se a gente for falar assim, na economia, quais são, olha a linguagem, né? Tati que falou de relações de poder, olha a relação de poder na linguagem, quais são os pais fundadores no direito, na política, na economia, são homens. Certo. Então por quê? Porque falta esse enraizamento. Enraizar quer dizer permanecer. Eu vou usar aqui também um outro conceito de uma outra professora, e depois a gente vai colocar esses conceitos para conversar. Para jogo. Mas eu queria contar isso para o nosso público que está nos assistindo agora, que tem uma professora chamada Bianca, Miriam Bianca, ela é também daqui da UFG, e ela é da história. Maravilhosa. E ela é maravilhosa, da história e da educação. Professora Bianca, a gente é sua fã. E ela traz o conceito de permanência política. E se a gente for refletir, o que é permanecer? É você ficar por um fluxo, depois por outro. No caso eleitoral, são mandatos.
Então você faz um mandato, depois faz outro, depois faz outro. A gente não vê mulheres permanecendo. Mas por quê? Uma das coisas é, ainda que elas sejam, que tenham carreiras de repercussão, tenham carreiras conhecidas, é porque não tem o mesmo investimento de campanha. Então a gente tem que pensar que as campanhas, elas também têm que ser igualmente competitivas. A gente ainda não tem campanhas. A gente tem aquela coisa do 30%, mas 30% quando você tem 50% de mulheres ali, essa matemática aí, ela já rouba, né, da gente. A gente já coloca numa disparidade. Esse trem dos 30%, já que você já tocou no assunto. Gente, eu já sabia que ela fica Deixa a Bruna ficar, não me segura. Ai, eu já tô me coçando aqui, Eu gente, já tô porque cheia de tem pergunta partido pra fazer aí aqui, que é 50-50, viu? Tem partido que é Poucos, 50-50. e que bom que tem. A gente tem que pensar em 30%. Olha só, a legislação eleitoral, ela determina que 30% tem que ser reservado para o outro gênero. Pensem que Outro outro é a gênero, mulher sempre. sempre, então a mulher é o outro. Mas 30% mais um registro de candidatura. A gente vai ter que mudar essa legislação. 30% no registro de candidatura não é suficiente para a gente ter esse reflexo direto da demografia brasileira junto com o parlamento ou com os cargos de poder, os cargos eletivos. Então a gente vai ter que, 30% para o registro de candidatura. Eu vou fazer um parênteses aqui, vocês me acompanhem. Que é assim, um problema é, se você apresenta e depois, durante o restante do processo eleitoral, não cumpre essa porcentagem no registro de candidatura, o partido nem sempre é responsabilizado. Porque naquele momento foi cumprido. Ou durante o processo eleitoral, de certa forma, foi cumprido. Mas a gente tem uma tendência a culpabilizar, a revitimizar as próprias mulheres. Então a gente fala candidaturas laranjas, mulheres que fraudaram. Não são as mulheres que estão fraudando, são os partidos políticos. E se a gente for pensar, quais partidos políticos respeitam as regras do 50-50? Pesquisa, gente, pesquisa. A gente nem vai contar. Nos seus estatutos, adivinhem quais, né? Algumas cores dizem as cores. E não por acaso, geralmente são Meu coração é vermelho. Passar beijo. Geralmente são partidos de esquerda, que a gente olha no espectro político e olha para a esquerda. Mas por quê? Porque esses partidos geralmente, né? Tudo tem exceção nessa vida, mas geralmente... Que não exista, não significa que não exista machismo dentro dos partidos de esquerda, né? Aliás, tem que ser bem claro. Muito, né? Agora, eles geralmente têm mais trabalhadoras. Sim. E mulheres trabalhadoras, aí a gente pode falar de muitas mulheres, que até estou vendo os livros delas aqui. Mulheres trabalhadoras, elas não têm aquele privilégio de classe média branca, que é não precisar trabalhar, ou de classe alta, né? Não só média, mas há anos atrás, não digo centenas, mas há dezenas de anos atrás, antes das grandes guerras, a gente tinha mulheres de classes altas que não precisavam trabalhar. Só que as que precisavam, as que sempre trabalharam, que são as mulheres trabalhadoras e constroem países, inclusive o Brasil, são invisibilizadas. Então, se a gente pensa assim, é muito recente a luta para que mulheres possam trabalhar e votar, ou ganhar o mesmo salário. É muito recente essa luta, né? É uma luta que vem da própria renda, né? Em outras ondas do feminismo. Mas você pensa, mulheres sempre trabalharam, mulheres sempre ganharam menos. Então, para quem que a gente está falando isso? Quais mulheres que a gente está... Se a gente pegar, então, a questão da raça, aí a gente tem outro... transversalizando com outras questões, né? Justamente. E a gente tem aí uma legislação até recente que fala sobre a violência política de gênero. Existe alguma perspectiva de que essa legislação ajude na candidatura das mulheres ou não? Ai, Marcela, é boa pergunta. Porque não é tão recente, né? Já tem quase um ano. Muito recente. Fala em aspecto de direito, né? Mas ela trazia até previsão de alteração dos estatutos dos partidos políticos, o que não foi feito, né? Precisou de uma extensão de prazo e, de novo, não foi feito. Essa legislação, para quem quiser anotar, é a 14.192 de 2021. Ela é de violência, ela prevê a figura do crime de violência política de gênero. Então, impedir, humilhar, evitar de que a mandatária ou a candidata exerça atos políticos. Assediar.
E é assédio Evitar até que a sexual, mulher moral, possa- psicológico, Sim. financeiro. Eu penso que a gente vai ter que começar a discutir com muita seriedade a respeito dos aspectos financeiros. Que vocês viram que várias vezes eu toquei nesse assunto? Campanha, dinheiro, financiamento de campanha. Por quê? Não se faz... Olha, eu tenho um professor meu que ele diz assim, democracia é horrível, viu, gente? É horrível, gasta, dá um trabalhão, nossa, não presta, cheio de defeito. Mas ainda é o melhor melhor. sistema político. Tem muitos todos os problemas, outros. gente. Tem muita coisa para ser resolvida e ser pensada. A gente tem vários modelos de democracia, mas o problema, isso que a gente está falando, né, e que você coloca que é muito importante, está voltando muito nessa coisa do financiamento, é que nós brasileiros e brasileiras, a maior parte de nós não fazemos ideia de como que é esse financiamento. A gente não entende como isso funciona. A gente fala de fundo partidário, a gente fala de financiamento de campanha, mas a regra do jogo não é clara para a maior parte da população. E aí, quando a gente fala de desvio de verba para campanha, de caixa 2, de financiamento de campanha, para um pequeno grupo isso faz sentido, mas para a maior parte da população isso não. Isso é assim, a gente só pensa na corrupção, mas a gente não sabe nem como é que funciona. Então, assim, eu acho que a gente, como você está falando, é preciso discutir seriamente, é preciso deixar que isso seja conhecido pela população, para que a gente possa até fiscalizar. Porque eu falo, a democracia, para funcionar, a gente tem que estar ali, ó, marcando firme, a gente tem que estar acompanhando, fazer o que a Tatiana faz, né? Às vezes eu faço, nossa, como é que a Tatiana consegue, meu Deus? E olha que eu acompanho. Mas a gente tem que estar marcando. Mas como é que eu acompanho uma coisa que eu não faço ideia de como funciona? E não é fácil compreender, né? Bem canceriana, democracia é igual amor, sabe? Dá trabalho, às vezes dói, você tem que marcar em cima, mas você já tentou viver sem? Não tem jeito. Bem sagitariana, pé na porta, que é nosso lugar, meu irmão. Dá licença, ocupar e resistir. É isso. Ocupar, resistir e é pra existir. Eu até vou te fazer uma proposta ao vivo aqui. Ao vivo não, porque você está assistindo pra gravado. quem? Cara, então você fazer tipo um quadrozinho, né? Já que a gente gosta tanto de política aqui, né, gente? Um quadrozinho, né, assim, com pílulas explicando como funciona o orçamento para campanhas, né? Já que você é advogado eleitoral, que você pudesse, às vezes, né, colaborar com o nosso podcast aqui e com o nosso canal e com a nossa democracia, explicando um pouquinho como é que funciona, porque eu me preocupo muito, às vezes eu tenho dificuldade de entender, às vezes, alguns processos, né? Então eu penso, se eu que tenho acesso a material, né, e aí, gente, não, me entendam o que eu quero dizer aqui. Se a gente que está no ensino superior, já fez, né, pesquisa, que a gente lida com tantos dados assim, e aí pra gente às vezes é mais fácil compreender alguns dados, isso ainda é difícil, imagina para aquela pessoa que não conseguiu terminar o ensino médio, grande parte da nossa população brasileira que quer ter acesso ao ensino superior, para entender como é que é esse processo. Então, eu te desafio. Inclusive, alguns nos representam. Sim. Né? Não entendem quase nada do universo político. Mas então, eu acho que é importante esse papel. E é importante falar que não é culpabilizar quem não sabe disso, não é? É porque realmente nós somos negligenciadas desse espaço historicamente. Porque falta nada. Gente, na nossa isso é vida. intencional, né, também. Olha, o Darcy Ribeiro, ele dizia que a falta de educação no Brasil Ai, que é um pauta linda. projeto. Sim, É um projeto plano, político. Então, eu aceito, porque eu acredito muito na educação e acredito principalmente no engajamento de mulheres e a gente traduzir. Porque, por exemplo, eu estudo essa área, então para mim eu entendo as coisas, porque eu estudo tanto, há tantos anos, eu acompanho as modificações, mas quem nunca viu, quem está começando? E os novos eleitores e eleitoras? Né? Como é que... eu quero votar, mas como é que isso... Então, no fundo, quando eu toco em financiamento, não é um raciocínio complexo. Fiquem tranquilas que a gente não vai precisar estudar educação, sei lá, né, estatística, uma educação financeira profunda. Mas a gente tem que ter a noção de que não se faz democracia sem gasto financeiro. Sim. Então, para fazer democracia, para que todos nós possamos participar, a gente vai precisar pagar por isso. E quem paga por isso hoje no Brasil é um recurso público, é um recurso vultoso e público. E o interessante, por que eu estou conectando financeiro com a violência política? Porque a gente não faz essa conexão geralmente direta. Esse pensamento, e eu costumo fazer, que as mulheres, as candidatas e exercentes de mandato sofrem violências financeiras. Então são violências políticas de gênero num aspecto financeiro. Quer dizer, se a gente vai ter 5 candidatos
e 2 candidatas, né? 3 candidatos homens e 2 candidatas mulheres. Muito provavelmente, esse bolo financeiro não vai ser dividido em 5 partes iguais. A desculpa que os partidos políticos usam geralmente é dizendo assim, mas eu tenho que dar mais recurso para quem é mais conhecido. Quem volta aquele raciocínio, quem estava permanecendo na política? Homens brancos de meia idade, ricos. Que já estão aí, ó. Aí a gente faz uma retroalimentação, a gente retroalimenta a roda. E a gente vai ter que cortar essa... Então, e aí eu volto de novo na questão do cenário da política goiana 2022. Você tá vendo isso com bons olhos? A gente tem aí um cenário, né, com mulheres, você vê uma luz no fim do túnel, né? Porque a gente precisa, gente, você aí de casa, você mulher goiana, né? Vamos estudar quem são as mulheres goianas que estão no pleito. Vamos embora vestir essa camisa, né? Eu acho que a gente precisa também aí fazer a nossa parte, né? Tô aqui me segurando. Eu tô vendo. A Tatiana é proibida a gente falar algumas coisas, porque se deixar a Tatiana, ela milita muito. A gente sabe que vocês aí ficam reclamando depois. Não tá aqui, mas a gente precisa... Mas são fatos, assim, essa questão da militância, por exemplo, vamos ser claras. Por exemplo, hoje o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras é o único partido político que, nessa questão orçamentária, né, coloca 50% de financiamento para as candidaturas, mulheres e homens. Então, assim, podia ser o PSDB, podia ser o PDT, eu falaria aqui da mesma forma. E eu não quero que seja só o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Antes do Partido Exatamente, que sirva de exemplo para outros partidos, porque esse é o correto. Porque, quando, por exemplo, a Nara traz o conceito do enraizamento dessa estrutura, né? Eu acho que a gente também tem que pensar um outro conceito, que é o da radicalização. Quando a gente... E o radical, ele tem um termo muito pejorativo ainda, né, na sociedade, mas o radicalização, gente, é a gente ir na raiz, né? Radical vem de o que está enraizado. Então, por que isso tudo foi construído? Quando a gente olha para a história, a gente vê essa construção e a gente precisa realmente ir na raiz dos problemas e radicalizar no sentido de romper essa estrutura, né? Então, os partidos são responsáveis, sim, de darem oportunidades orçamentárias, oportunidades de visibilidade, oportunidades de colocar mulheres na candidatura para se candidatarem, para nos representar. E até de educar para isso. Mas eu acho que é importante a gente entender uma coisa, que às vezes as pessoas vão estar vendo o que a gente está falando e vão falar assim, mas de novo essa história de mulher tem que votar em mulher e que tem tanto homem bom. Tem, a gente não tá aqui para falar que não tem homem bom. Não. Só que entre um homem bom e uma mulher boa, eu quero aquele que consegue olhar pro meu corpo, pra minha vida, pro que eu tenho, pro meu existir e entender o que é me representar. E um homem não consegue entender o que é a representação feminina. Porque ele não menstrua uma vez por mês, ele não engravida, ele não entra no banheiro, né? Eu vi outro dia na Assembleia, eu participei de um seminário lá na Câmara dos Vereadores sobre políticas públicas para mulheres, né? E aí um vereador fez uma fala que eu achei interessante. Ele falou assim, eu fui contra, por exemplo, uma verba para colocar suporte para as bolsas, né, nos banheiros femininos. E aí ele falou assim, pra quê? Não precisa disso, não sei o que e tal. E aí ele falou que, acho que ele ouviu alguém falando, não sei se ele precisou entrar no banheiro com a bolsa da esposa. E aí ele não tinha onde colocar a bolsa. Ele falou assim, vai sujar, vai não sei o que e tal. E ele viu a dificuldade. Ele falou assim, eu nunca teria pensado nisso, né? E essa situação veio depois dele votar contra a verba. Porque o corpo dele, politicamente, ocupa outro lugar. Vamos pegar a questão que a gente teve que criar uma legislação de dignidade menstrual. Que é um absurdo, né, da deputada Marília Reis. A gente teve que lutar para poder ter um projeto de lei para distribuição gratuita. Inclusive, eu gostaria de indicar, gente, olha, eu vou deixar na descrição, a gente vai deixar na descrição do vídeo, o documentário Absorvendo Tabu, né? Eu gostaria que vocês assistissem também, é um documentário incrível e impactante também. Mas acho que é isso, é representatividade. Uma pessoa que não vive o que a gente vive não é capaz de nos representar. E política é sobre isso. Criar políticas públicas que nos ajudem, criar legislações que nos ajudem, e aí só dá para fazer isso se você conhece realidades. E conhecer realidades... eu conheço a realidade dos homens, tá, mas eu não sou homem. E aí? Mas olha, esse ano eleitoral é um ano de eleição geral. Então
Então a gente vai votar. Calma, amiga, tá emocionada, eu sei. Calma, bebe. É muita alegria. É muita Aí radicalização. vocês sabem que o tanto que você queria que a Nara viesse, que ela falasse. A gente também tá emocionado, eu estou aqui do lado dela, então ela tá tremendo. Calma. Até perdi meu raciocínio. Lembrei. Emocionei. A gente está num ano de eleição geral. Então a gente vai votar logo, né, no final, no segundo semestre, para deputadas e deputados. Além de outros cargos, governadores, senadores. Mas, olha bem, no nosso parlamento goiano hoje, nós temos 41 assentos. 2 apenas são mulheres. Eu fico pensando, sim, políticas públicas, elas são decididas por pessoas que não conhecem a nossa existência. Então, se a gente fala assim, vai ter um poste de luz a cada tantos metros, isso é uma decisão de política pública. Uhum. Quem tem que caminhar tantos metros, X metros, 3, 5, 10, 12, 15, 25 metros, sem um poste de luz, no escuro à noite, e fica com medo de sofrer uma agressão sexual, é uma mulher. Não é um homem. Um homem, no máximo, fica, e olha, já é gravíssimo, viu? Ficar com medo de perder o celular, de ser assaltado, perder o laptop, a mochila, o tênis. Agora, mulher, a gente tem medo de sermos estupradas. Isso é gravíssimo, a gente não pode existir. Que vem uma política pública de acesso à cidade, né? Sim. Agora... Que é uma política de acesso à cidade, que é para todos e todas, mas os corpos em riscos, que estão ali em riscos, são os nossos. Eu ouvi outro dia na rádio de manhã. Eu sempre vou levar minha filha na escola de manhã ouvindo rádio, né? Nós duas, ela inclusive já sintoniza, né? Sobre essa questão, as mulheres relatando que o marido, a mãe, espera com um facão no bairro X, porque os postes são poucos. E quando funcionam, né? Então as mães esperam, os maridos esperam com um facão, porque tem pouca vigilância, tem pouca iluminação. Gente, se precisar, né, apelar para armas brancas ou armas de fogo, porque não tem apelar para a proteção de uma outra pessoa. Quer dizer, eu não posso descer segura. Aí Marcela falou sobre representatividade. Aí a gente vai mais além ainda. Representatividade ainda é mais difícil, porque se a gente for pegar e decantar e ver, né, assim, e tirando as partes, dissecar a nossa população brasileira, a gente vai ter mulheres indígenas, quilombolas, trans, tanta diversidade. Essa diversidade aí está ainda menos representada, porque se a gente pensar dessas 2 únicas cadeiras ocupadas hoje aqui, estou falando só da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás nessa legislatura, mas se a gente for falar no Brasil, a gente está vivendo uma realidade política de tão pouca diversidade, de tão pouca representatividade, que isso assusta. Então, democracia, eu sempre falo isso. E eu vou repetir aqui igual um disco furado, que democracia não é aquele lugar onde a gente decide tudo por maioria. A gente, socialmente e até no direito, a gente aprendeu isso. Democracia é a decisão de todos, a democracia é a decisão da maioria. Não, essa é uma ferramenta de decisão dentro da democracia. Mas o que é mesmo democracia? É a gente poder existir. Não por acaso eu dei esse exemplo de andar na rua no escuro, porque então tudo isso é existência, é poder existir com dignidade, é andar na rua com segurança, seja a hora que for, pode ser à noite, acompanhada ou desacompanhada, é você ter que caminhar 2 quadras a mais para pegar um ônibus. Quem decide isso? Quem está decidindo? Por que a gente insiste tanto que tem que ter mulheres? Por que a gente insiste tanto de tem que ter mulheres com visões feministas da política? Exatamente, não é qualquer mulher. A Nara tocou num ponto assim, chave, gente, que eu acho que é muito importante falar, porque a gente tem um problema histórico, e aí a gente vai falar da questão do nosso país, é um país patriarcal, elitista, escravista. Então a gente tem a cultura de muitas mulheres que vão para o espaço público, que vão para representar uma classe social, uma elite, mulheres brancas que estão comprometidas com a causa desses homens brancos historicamente eleitos. Então, não é eleger mulheres, é eleger mulheres comprometidas com as nossas pautas, né? Porque não adianta você colocar um corpo feminino lá, seja no Congresso, na Câmara Municipal,
para dizer pra ter, que tem uma mulher. Ah, mas tem uma mulher representando. Do mesmo jeito que você não quer só homens brancos de meia idade engravatados, ricos, né? Você não quer mulheres brancas de meia idade ricas. E que reproduzam essa política elitista, escravista, não é que elas não mereçam ser representadas, elas também têm que ter sua Mas representação. as causas delas já são representadas. E, gente, Sim, tá Aline, lindo, mas a é gente tá isso. caminhando pra um momento assim, a gente tá se entendendo, enfim, né? Mas a gente tá quase chegando no final. Já Sim. tá acabando. Mas aí, olha só, Ai, que há uma Parte coisa dois, legal que hein? a gente tem Por aqui favor. hoje. Chegamos ao consenso de que Nara irá produzir conteúdo pra nós. Eu aqui, acho pra tirar a gente digníssimo. da Fica de ignorância. olho, porque vão ter pílulas de conhecimento. Proposta da Anne aceita pela Nara. Aceitei. Ó, vocês viram, né, gente? Ai, gente, que Ela desafio, fez um que acordo responsa. aqui conosco. Gente, foi muito rápido. Eu não vou perder nenhuma pílula, pelo amor de Deus. Não. A gente vai, ó, vocês sabiam que nós estamos no TikTok, nós estamos no Instagram. Spotify, no Instagram, né? E a gente tem aí vários veículos para vocês assistirem a nós. E a Nara vai estar conosco agora. Estarei. Que gracinha, gente. Adorei, viu, Nara? Eu Obrigada que por ter agradeço. aceito o nosso convite. Eu sei que você, assim, conversar com você sobre política, gente, sabe aquela conversa que a gente tem que ter no boteco? Aquela, assim, que você fica horas e horas e horas e dias. Só e ia vai, acabar com o sol volta. nascendo, né? O sol nasceu. Opa! A gente vai fazer um acampamento de verão, né? Aquele coisa de filme. Acampamento de verão com a Nara. Vambora, eu topo. Gente, Mas vocês nada. são muito finas. Eu vou falar nessa câmera que ela aqui na bitola dos meus olhos, seus filhos. Presta atenção, nós estamos aqui. A gente não ganha pra estar aqui. A gente gasta. Entendeu? Olha, essa mulher maravilhosa, estando aqui, deixando de fazer outras coisas tão importantes. Se inscreve nesse canal. Pelo amor de Deus. Se inscreve, A compartilha. gente tem a Bruna Luiz, A o gente Tatiana. precisa de vocês para poder ter mulheres mais na política, nesse ambiente, para a gente poder democratizar os nossos corpos. O Feminivinho, ele é um lugar de abrigo, de questões que a gente pode discutir, questões de gênero, questões de política, masculinidades, não é só questão de feminismo, muito importante a gente ressaltar isso Sim, aqui, com certeza. que a gente traz tantas outras questões plurais, mas que casam com as questões de gênero, e a gente só precisa que você se inscreva, que custa, menina? É um like aí, um Oh, meu dedo. Deus. Gente, Oxi! Tatiana, lembra? Ah, A gente- eu já O falo. YouTube derruba a gente. Não pode falar palavrão. O nosso diretor vai colocar um pi. Aham. Mas antes disso, beijo pro Rani, beijo pra Ana Carolina maravilhosa que estão aqui com a gente hoje. E beijo pra todos os nossos seguidores, né, gente? Que a Por gente tem. favor. É verdade. Embora esteja faltando gente, você vai chamar seu irmão, sua mãe, sua prima, seu cachorro, papagaio, todo mundo pra se inscrever no canal. A gente já tem um monte de gente, um monte de seguidores fiéis que a gente ama de paixão. Então, beijo pra Gardênia, beijo pro Adelso, beijo pra Fábia. Digital beijo pro misterioso. maravilhoso, que não perde Falha nunca. nada. Beijo pra nossa família, que também a gente gosta da família, né, gente? Nessas horas é maravilhoso, assiste tudo. Um beijo pro meu pai e pra minha mãe, especialmente pra Meu você. pai, pra minha mãe, pra Xuxa, E eu pra acho que a gente merece deixar a Nara despedir, né? Beijo pra Lógico, Jordana, gente. tá? A gente Beijo. fala demais, Ai, meu assim, Deus. Nara, por Vai, favor. Nara. Seu Vai, momento. Nara. Eu agradeço primeiro, né? Esse papo gostoso, com vinhozinho, coisa não tem melhor. Vou convidar a nossa audiência aí, qualificadíssima, não só para se inscrever, para curtir, mandar esse vídeo para alguém, mas também para acompanhar outras redes, por exemplo, Iniciativa das Goianas na Urna, @Goianas na Urna, segue lá no Instagram, é uma iniciativa bem bacana, um projeto de educação política para a ocupação de mulheres. Então, fica o convite e obrigada, viu, pela oportunidade. Foi um gente papo adorou. incrível. O prazer e eu é todo nosso, amei. sempre, Obrigada, um sempre. beijo para vocês todos. Partiu, gente. É isso aí, gente. Beijo. Até a próxima. Beijo de luz e se inscreve. Saúde, Aê. Feminivinho.